Beijing is grappling with a mounting debt crisis as investors. China's yuan is at a 16-year low, and the country appears to be experiencing deflation. Tonight we begin with China. The big headline is their economy. Growth is slowing down. And what is the Chinese state doing? It is blaming the West for all. A economia global está mais interconectada do que nunca e sinais de alerta econômicos têm surgido em todo o planeta nas últimas semanas, com a China enfrentando seu pior caos financeiro recentemente. Empregadores estão demitindo trabalhadores em grandes quantidades, e o yuan chinês está desvalorizando mais do que podemos imaginar. Chegamos a um ponto em que a fome, a pobreza e a falta de moradia estão aumentando a taxas alarmantes. A economia chinesa claramente entrou em um período muito conturbado e seu mercado de ações parece estar em queda livre. Agora, o mercado de ações está em alta com algumas manchetes e a China não é exceção, pois parece que o mercado de ações da China experimentou um declínio acentuado desde o início do ano. Ao longo dos anos, a economia chinesa tem enfrentado alguns solavancos. O mercado de ações do país está diminuindo e as autoridades estão pedindo aos investidores institucionais para não venderem ações. O que você não sabe é que as autoridades estão tentando estabilizar os preços das ações à medida que os estrangeiros estão se retirando. Enquanto isso, em 15 de janeiro de 2024, a China experimentou um declínio no mercado de ações. Esse declínio ocorreu após o Banco Central do país decidir manter sua taxa de política de médio prazo inalterada em 2,5, significando que não reduziram os juros como era amplamente esperado pelos investidores. Além disso, o CSI 300 do país estava em seu nível mais baixo desde o recorde de 2019, anteriormente superado apenas em outubro de 2023. Justo o suficiente, apesar de o índice ter caído 25,64 em comparação ao ano anterior, os mercados globais, por outro lado, tiveram um aumento no ano passado. O S&P 500 disparou 24 em 20.123, atingindo um recorde histórico. Além disso, também vimos o índice MSCI World, que cobre grandes e médias empresas em 23 mercados desenvolvidos, subir. Ele começou a subir constantemente desde o início do segundo trimestre de 2023. Mas isso não é tudo. O índice FTSE China 50 caiu quase 30 quando comparamos o que vemos agora com 12 meses atrás. O índice FTSE China 50 é um índice negociável em tempo real, composto por 50 das maiores e mais líquidas ações do país. Este índice não apenas caiu recentemente 1,77 como parte de um grande declínio de longo prazo nos últimos 6 meses, mas comparado a um ano atrás, o índice caiu 29,24. Então, o que isso significa? Qual é a próxima abordagem da China? Os reguladores do mercado da China tomaram algumas medidas. Eles tentaram estabilizar o mercado impondo restrições que impedem alguns investidores de serem vendedores líquidos de ações em certos dias. Mas essa estratégia que as autoridades chinesas empregaram, conhecida como orientação de janela, que tendem a oferecer na tentativa de ajudar o mercado de ações do país a se recuperar, foi introduzida pela primeira vez em outubro de 2023. Até agora, parece que as restrições dos reguladores estão funcionando conforme o planejado. No entanto, o índice de ações de referência CSI 300 também registrou uma recuperação de 3 na última semana de 2023. Então, quando olhamos para isso, quase um terço de todo o valor do índice FTSE China 50 já foi eliminado. Como resultado, a China está em um grande pesadelo, pois investidores estrangeiros aceleram a retirada de capital e a venda de ações, atingindo 90. O sudeste da Ásia se tornou o novo favorito, de acordo com a Sound of Hope News em 3 de janeiro. Com o declínio contínuo da economia da China, a velocidade de retirada de capital por investidores estrangeiros da China também aumentou rapidamente. Enquanto isso, o sudeste da Ásia substituiu a China como novo destino favorito para investidores estrangeiros, atraindo um recorde de 222 bilhões de dólares em investimento estrangeiro em 2022, conforme relatado pela Reuters em 3 de janeiro. A equipe de pesquisa quantitativa do Morgan Stanley, uma das maiores instituições financeiras do mundo,
com sede nos Estados Unidos, afirmou em um relatório aos clientes que no mês anterior, a saída de capital dos mercados de ações da China e de Hong Kong por fundos de investimento globais atingiu 3,8 bilhões. Este foi o pior mês de 2023 e o terceiro maior fluxo de saída mensal já registrado devido ao impacto dos riscos políticos locais, fraca recuperação econômica e incerteza política. Os mercados de ações da China e de Hong Kong terminaram como os piores mercados de ações entre os principais índices globais no final de 2023. O índice de ações Blue Chip de referência da China, o CSI 300, caiu 11 em 2023, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 14. Apesar da implementação contínua de políticas de estímulo econômico por parte de Pequim, analistas dizem que essas medidas são insuficientes para restaurar a confiança do mercado. O grupo de pesquisa relata que os gestores de fundos europeus estão rapidamente alcançando seus homólogos americanos e reduzindo suas posições de investimento na China. No entanto, a secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, visitou a China em agosto. Durante sua visita à China, ela disse que multas inexplicáveis e emendas pouco claras à lei anti-espionagem do PCC impactaram a comunidade empresarial americana. Isso resultou em muitas empresas americanas dizendo que a China não é mais adequada para investimentos, pois os riscos se tornaram muito grandes. De acordo com dados do Financial Times, baseados no Shanghai Hong Kong Stock Connect e no Shenzhen Hong Kong Stock Connect, desde que atingiu um pico de 235 bilhões de cerca de 33 bilhões de dólares em agosto, o capital estrangeiro líquido no mercado de ações chinês diminuiu 87 até dezembro do ano passado, para apenas 30,7 bilhões de $. Isso também mostra que cerca de 90% do capital estrangeiro que entrou no mercado de ações chinês em 2023 se retirou, levando a crescentes dúvidas sobre se Pequim realmente quer agir para estimular a fraca economia. Enquanto o capital estrangeiro está se retirando da China, o sudeste da Ásia está se tornando um novo destino para investimento estrangeiro, com um total de 222 bilhões de dólares em investimento direto estrangeiro em 2022. Os Estados Unidos, como líder global na atração de investimentos, veem as empresas chinesas aumentando seus investimentos no sudeste da Ásia, à medida que as relações entre Pequim e os países ocidentais continuam a se tornar tensas e a se deteriorar. Além disso, as empresas chinesas esperam manter as exportações para os Estados Unidos e Europa utilizando fábricas em países do Sudeste Asiático. Acreditamos que essa tendência continuará devido ao impacto das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, disse o ministro da Economia de Taiwan, Wang Meihua, em uma entrevista exclusiva recente ao Nikkei Asia Review. Ela revelou que nos primeiros 9 meses de 2023, as empresas taiwanesas investiram 4,3 bilhões de dólares no sudeste da Ásia e na Índia, enquanto o investimento na China atingiu apenas 1,26 bilhão de dólares. E, pior ainda, a China está enfrentando uma forte recessão econômica. A economia da China está passando por uma grande recessão, levando ao descontentamento público e a protestos contínuos. Olhando para o final de 2024, analistas acreditam que não há esperança de recuperação econômica. O aumento do desemprego entre os jovens pode aumentar a onda de oposição contra o Partido Comunista Chinês PCC entre a população. De acordo com a NDTV em 4 de janeiro, um recém-formado na China compartilhou com a estação: "Estou colapsando. Acabei de entrar na sociedade como um novo graduado, agora desempregado e incapaz de encontrar trabalho. Meu contrato de aluguel está expirando e, nessa situação desfavorável, de repente fiquei doente com febre, forçando-me a cancelar uma entrevista agendada." Entrando em 2024, os economistas preveem que, com mais empresas se mudando para o exterior, a economia da China continuará a declinar, levando a uma maior onda de desemprego. Li Qianping, um ex-advogado em Pequim e presidente da Aliança pela Democracia no Canadá, diz que as políticas e medidas erradas de Xi Jinping nos últimos anos, incluindo a diplomacia de lobo guerreiro, a profunda intervenção do governo na economia e ações de purgação pouco claras, têm dissuadido todo o mundo ocidental de investir na China. As empresas privadas domésticas também estão hesitantes em expandir seus investimentos. Por exemplo, após a reestruturação e mudança das cadeias de suprimentos, o investimento estrangeiro e as exportações diminuíram drasticamente, levando inevitavelmente a um declínio na manufatura doméstica.
À medida que os investimentos e as exportações diminuem, muitos empregos nas fábricas chinesas se tornam redundantes, levando ao desemprego em massa. Em agosto do ano passado, o Bureau Nacional de Estatísticas da China parou de publicar dados de desemprego para jovens. O último dado mostrou que, em junho do ano anterior, a taxa de desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos na China era de 21,3%, a mais alta já registrada. A situação real pode ser ainda pior, pois pararam de publicar os dados. A onda crescente de desemprego está causando um descontentamento público crescente. Pan, um professor associado da Universidade de Tecnologia de Sydney, diz que a recessão econômica prejudicou profundamente o sustento do povo chinês, especialmente a população jovem e familiarizada com a internet que está desempregada, incapaz de encontrar emprego ou enfrentando cortes salariais. Isso está acumulando seu ressentimento. Ele afirma que, durante a pandemia, muitos jovens não tinham fonte de renda e tiveram que escolher viver às custas de outros ou se tornar filhos em tempo integral. Após o fim das medidas de bloqueio e a economia não se recuperar e as economias serem gastas, eles apenas querem deitar, mas não podem, levando ao início de diferentes formas de resistência pública e social. No ano passado, a onda de protestos por direitos se espalhou pelo país. Dados do China Labor Bulletin em Hong Kong mostram que, em menos de 6 meses da segunda metade do ano passado, houve 1.178 eventos registrados exigindo direitos. O número real pode ser muito maior. No final de 2022, a revolução do papel branco irrompeu, com pessoas ousando abertamente gritar slogans como o derrubar o Partido Comunista e o Xi Jinping, renuncie. Atualmente, a epidemia está ressurgindo poderosamente na China, e especialistas acreditam que, com o contínuo declínio econômico, os problemas de subsistência se tornarão mais sérios e a resistência social crescerá, ameaçando diretamente a sobrevivência do regime do PCC e causando intensos conflitos internos. Então, qual é o caminho a seguir para o mercado de ações e a economia da China? A China entrará em colapso e o yuan chinês desvalorizará? Bem, apesar de o índice CSI 300 ter se recuperado 3 na última semana de 20.123, o sucesso foi revertido na primeira semana de 2024. Isso aconteceu porque as autoridades chinesas foram forçadas a remover limitações sobre alguns fundos mútuos menores e sobre corretores em face de crescentes resgates de clientes. Isso levou o índice a cair mais de 4 este mês. No entanto, os reguladores do mercado do país estão sob pressão para impedir que os preços das ações caiam livremente. Devido a essa pressão, eles reintroduziram restrições em algumas empresas de valores mobiliários e grandes investidores institucionais. Então, o que os bancos estão fazendo nesse desordem econômico? Com o yuan chinês enfraquecido nos últimos meses, o Banco Central da China, o Banco Popular da China POC, ficou com pouco espaço para manobrar e fortalecer a economia do país. Enquanto isso, o banco provavelmente quer evitar uma desvalorização adicional da moeda, já que o yuan já enfraqueceu mais de 1 em relação ao dólar americano este ano. Por outro lado, impulsionar a economia nacional pode ser feito pela liderança, mas isso está longe de acontecer. A liderança do país parece relutante em usar fundos estatais e instituições financeiras para comprar ações massivamente, o que, por sua vez, impulsionaria a economia nacional. Mas, com a liderança relutante em intervir, isso assustou os investidores estrangeiros, com 9/10 do dinheiro que fluiu para o mercado de ações da China vindo do exterior em 2023 tendo saído até o final do ano, de acordo com cálculos do Financial Times. Então, com todas essas crises no mercado de ações e na economia da China, muitos analistas acreditam que a China continuar crescendo a mais de 5 por muitos anos, eventualmente se tornando de 2 a 3 vezes o tamanho dos Estados Unidos, é possível, mas também muito improvável. Além disso, a economia da China está passando por uma desaceleração estrutural dolorosa de longo prazo, o que está aumentando as pressões sociais e políticas sistêmicas no país. Apenas pense nisso, e a desaceleração é exacerbada pela falha de Pequim em instituir as tão necessárias reformas das questões estruturais, por exemplo, imóveis, saúde fiscal local, dívida e outras questões, bem como outros declínios estruturais, como demografia. Portanto, fora dos eventos geopolíticos cisne negro, o que os próximos 5 a 10 anos reservam para a China dependerá em grande parte de como Pequim gerencia a desaceleração estrutural.
Se for bem gerenciada, a China continuará a ver crescimento, embora a um ritmo muito mais lento, por muitos anos, provavelmente nunca ultrapassando os Estados Unidos em tamanho ou importância econômica. Obrigado por assistir.